As primeiras palavras de um vídeo são sempre as primeiras mais difíceis de serem ditas. Depois a coisa meio que vai fluindo, né? Pois é. É com isso que eu começo o vídeo de hoje para falar sobre um assunto que me chamou a atenção. Santa Ceia. A Santa Ceia sempre me trouxe uma curiosidade sobre o significado dos elementos. E por mais que eu ouvisse mensagens a respeito, vamos combinar aqui, gente. A maioria das mensagens que são feitas na igreja sobre a Santa Ceia são as mesmas. Ah, mas é porque o significado é o mesmo, porque isso, porque aquilo e tal. Sempre se dá uma certa desculpa para a repetição de mensagens sobre o mesmo assunto. Ninguém traz uma novidade, uma explicação nova, ninguém vai atrás dos significados originais, sabe por quê? Eu acho que porque isso dá trabalho. Mas a Santa Ceia é uma cerimônia que, na maioria das igrejas evangélicas, é feita uma vez por mês, todos os meses do ano. Então, seja o primeiro sábado, o primeiro domingo ou um outro dia qualquer, que eu acho que são mais esses dois, né? Ou o primeiro sábado, ou o primeiro domingo do mês, ou o segundo, ou o terceiro. Eu sei que tem um dia específico do mês, que é escolhido pela congregação, por aquela igreja, para celebrar a ceia do Senhor. A gente já sabe que o capítulo, o texto que é utilizado nessa cerimônia, nesse ritual mensal da igreja, está baseada basicamente em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Então, é muito provável que muitos de vocês que vão ver esse vídeo já saibam esse texto de cor e salteado, como a gente diz, né? Então, por quê? Porque todo mês você está lendo esse texto e muito provavelmente também é a única vez do mês que você lê esse texto, né? Que você lê essa passagem de Coríntios, a não ser que você esteja fazendo uma leitura anual da Bíblia, do Novo, do Velho Testamento. Mas, dito isso, eu vou reagir a esse vídeo aqui, onde a gente pode compreender o significado mais aprofundado do ritual da Santa Ceia. E a grande pergunta que a gente vai tentar responder no vídeo de hoje é: estamos praticando esse ritual da Santa Ceia hoje da forma correta? Será que do jeito que é feito mensalmente, usando o pão que a gente usa, fazendo do jeito que a gente faz, será que está realmente certo? Será que está representando bem o que era feito lá no passado? Aliás, o que Jesus instituiu, o que Jesus fez, será que realmente a igreja posterior, nascente ali, ou emergente, a igreja do primeiro século, que muita gente costuma chamar de igreja primitiva, praticava a ceia do Senhor como é praticado hoje? Ou será que era diferente? Eu sei que nem todas estas perguntas serão respondidas aqui, mas uma boa parte delas. Esse vídeo aqui era para o vídeo de hoje na realidade era para ser sobre os fariseus. Mas o assunto, gente, é muito mais complexo do que você imagina. E eu não estou usando fontes rabínicas para falar sobre o assunto, para produzir esse conteúdo que vai sair muito provavelmente na próxima segunda-feira. Você está vendo esse vídeo aqui na segunda-feira, no dia 20 de janeiro de 2025. Vai estar vendo depois, vai procurar o vídeo que vai sair uma semana depois. Então vai lá e procura esse vídeo sobre os fariseus, porque eu estou usando fonte histórica, documentação, são livros muito sérios a respeito do assunto, e não pense que é simples. Não é simples, você não vai entender se não fizer ali um estudo do contexto. Do que eu estou falando? Né? De repente eu comecei a falar. Eu estou falando da origem dos fariseus, que era para ser falado no vídeo de hoje, mas não deu para terminar todo o conteúdo, porque é muita coisa, e a gente precisa entender todo o contexto para entender o surgimento dos fariseus ali no Novo Testamento. Tá bom? Então isso já é uma promessa de um outro vídeo. Mas, como eu sempre tive curiosidade sobre a Santa Ceia, eu me deparei essa aula, né? Esse é um quadro do canal aqui do Rabino Yosef, sobre a instituição da ceia, como é que foi feito e como é que deveria ser feito hoje, tá bom? Então a gente vai reagir a esse vídeo hoje, eu vou parar de vez em quando aqui para comentar e espero que isso aqui não dê problema, né, de questão de direitos autorais, porque é um react, mas eu espero que você não se sinta ofendido, porque isso aqui não é para lhe ofender, isso aqui é uma busca da verdade. Ah, mas é aquela reação, aquele reacionarismo, aquela coisa, calma, calma, calma. Ninguém está mudando de religião, ninguém está obrigando ninguém a ser judeu aqui. A gente está tentando entender as raízes judaicas da fé. Ah, esse negócio de raiz judaica é para judaizar, é o tchabaquá.
calma de novo. Estou querendo judaizar ninguém, nem eu sou judeu e nunca serei. Esse é o fato. E não é que eu queira, eu almejava. Não, 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 não. Eu sou o que sou, nós somos o que somos, mas existem coisas que nós não podemos fugir e é a verdade como ela é e não muitas vezes como nos foi contada. Tá bom? Mas calma aí, vamos assistir. E eu sei que depois você vai ter muita reação, mas vamos ver, tá bom? Vamos lá, vamos botar aqui o conteúdo. Olha que interessante, e aí esse slide aqui vai ser bem polêmico também. É um comentário que diz: se eu tomar Coca-Cola na segunda-feira ou no domingo, não mudará o sabor da bebida que ele cita aqui. Olha só, então vamos lá. Do que ele está falando? Isso foi um vídeo que fizeram um recorte, que eu falei a respeito do dia da ressurreição de Mashiach, que não foi no primeiro dia da semana, como a tradição ensina, a tradição católica, não é? E que a ressurreição foi num Shabat. E a morte também não foi num sexto dia, numa sexta-feira, mas foi numa quarta. E aí o comentário irônico é: se eu tomar Coca-Cola na quarta ou na segunda, o gosto é o mesmo. Então ele quis dizer... Calma aqui, que isso aqui já é um outro assunto, né? Esse é o comentário feito num outro vídeo. E no futuro, quando a gente tiver mais condições de falar sobre isso, porque é um assunto delicado e exige muito estudo, é a questão do dia da ressurreição. Aconteceu realmente no domingo? Ou aconteceu no sábado ou aconteceu no outro dia? Será que se você contar vai dar 3 dias e 3 noites? Se era para ser 3 dias e 3 noites, como de fato Jesus falou, então ele teria que ter morrido e o dia que ele morreu deveria coincidir exatamente com 3 dias e 3 noites até sua ressurreição. Mas esse é assunto para um outro vídeo, tá? Esse aqui é um comentário que foi feito nesse vídeo dele. Que isso é uma informação sem importância. Será que essa informação é sem importância? Essa falta de desejo de conhecimento que as pessoas que se dizem religiosas têm, está fazendo com que as pessoas cometam grandes transgressões porque não têm interesse em se aprofundar no conhecimento das escrituras sagradas. E aí... Eu vou ter que parar assim, gente, porque assim, um react ele não pode ser. Eu não posso deixar só ele falar. Eu tenho até um vídeo que foi basicamente isso, mas não é a forma correta. Eu preciso contribuir com o que está sendo dito, com o que eu estou reagindo para que faça sentido, tá bom? E também porque eu não quero tomar strike aqui, mas veja bem. Tem pessoas que têm medo de conhecer a verdade. No meio evangélico, sim, tem pessoas que elas acabam se conformando com o seguinte: será que realmente eu devo estudar demais ou ir a fundo demais? Será que não? Eu acho que não é bom fazer isso. Eu sei porque eu já tenho experiência de gente falando isso, né? Acho que não é bom a gente ir a fundo demais, ir atrás. Essas mesmas pessoas, elas aceitam qualquer coisa que são dita a respeito de espiritualidade, como a unção do riso, uma unção do rugido do leão, da Ana Paula Valadão, ou coisas desse tipo. Mas existe sim, porque em algumas pessoas existe o medo de que a letra mate, né? E que é também uma compreensão equivocada. Aí agora, então, nós vamos analisar um texto e eu vou mostrar que a ausência de conhecimento, de profundidade do conhecimento, faz com que as pessoas cometam transgressões que podem tirá-las do mundo vindouro por não conhecerem com profundidade a verdade e a vontade de Akadosh Baruch Hu. Então, todos vocês sabem que nos sistemas religiosos, a maior parte das denominações religiosas, eles celebram um memorial do Mashiach, que é conhecido como ceia. Acho que você, em algum momento, celebrou ou conhece, dentro do segmento cristão, se distribuem e dizem que aquilo é o corpo do Mashiach. Fazem em períodos que não há um consenso, então tem pessoas que fazem, denominações religiosas que fazem num dia determinado da semana, outras que fazem uma vez por mês, enfim, não há consenso. Né? Agora vamos para o texto bíblico. Né? Tomar Coca-Cola na segunda ou na quarta não tem diferença. Vamos para o texto bíblico, vamos entender aqui. Então, coloca na tela, o Gabriel vai ler para nós, é o Corintim, que é 1 Coríntios, o capítulo 11, verso 23. Vamos ler o que está escrito. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, tomou o pão, matzá. Então aqui nós já vamos fazer um parênteses. Aí eu quero que você já faz a análise comigo.
Quando que foi celebrado? Na noite em que ele foi traído. Esse é o primeiro ponto. Então, é uma celebração que acontece à noite. Vamos para o verso 24. E tendo feito Abrahá, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido Isto por o vós. quê? O matzá. Então, ele pegou um pão sem fermento, matzá. Depois, mais para frente, eu vou explicar um pouquinho. O que é esse matzá? Junto com o que Yeshua está celebrando é o Seder do Pêssar. Junto com o Seder do Pêssar, nós temos um matzá, que é um pão sem fermento, que a Kadosh Baruch Hu ordenou que fosse removido todo o hametz das nossas casas durante o Pêssar, durante os 7 dias de celebração do Hag HaMatzot, que é a festa dos pães ázimos. Nós não temos nenhum tipo de fermento dentro da nossa casa. O que é fermento? Tudo que deriva do trigo, da aveia, da espelta, do centeio e da cevada, e todos os seus derivados, seja farinha ou líquidos, isso nós não podemos ter na nossa casa durante esses 7 dias de Hag HaMatzot. E o pão que nós comemos, nós não chamamos ele de lehem, pão, nós chamamos de matzá. Matzá quer dizer ázimo na tradução, que é o não fermentado, o pão sem fermento, que é aquele pão fininho. Durante uma semana inteira nós comemos matzá. O primeiro dia que nós comemos matzá é no primeiro dia do Hag HaMatzot. Foi nesse dia que Yeshua pegou um pão, que era matzá, levantou esse pão e disse: o matzá é o meu corpo. E aí nós temos toda uma simbologia. Qual que é a simbologia? Bom, até aí você consegue comparar o que foi feito, como foi feito por Jesus e como é feito atualmente? Eu pergunto para você, o pão da ceia que é utilizado hoje na igreja é o pão com fermento ou o pão sem fermento? Porque eu tenho muito tempo de igreja, de meio evangélico, e eu sei que, na realidade, a gente vai ali no dia da ceia, compra o pão mais fresco, fermentado, parte ele ali, prepara tudo para o momento da ceia, distribui em copinhos e cubinhos ou pedacinhos partidos ali dentro de bandejas. Mas em nenhum momento nessa ação aí, nesse ritual, a gente pensa como isso foi feito na época de Jesus. Até porque a passagem que ele está lendo aqui, lá, acho que é em Mateus, e é uma continuidade de algo que foi ensinado lá no Êxodo, na saída, acho que é Êxodo 13, 14, por ali, onde Deus não só estabelece a Páscoa, mas também, na sequência, ele estabelece a festa dos pães ázimos, ou seja, a festa dos pães sem fermentos. Durante os 7 dias, aquela casa não pode ter nada fermentado. E se tiver, tem que ser guardado em algum lugar. Algum lugar da casa deve ser guardado dentro de caixa, dentro de alguma coisa. Entende? Porque isso tem um simbolismo. Não é só pegar e fazer de qualquer jeito. Existe um porquê e um simbolismo. E olha só, eu achei essa aqui a explicação assim mais fantástica. Assim, faz sentido para mim. Isso faz muito sentido ser do jeito que ele vai dizer aqui agora. Adam Rishon, ele é considerado a primeira porção de massa que a Kadosh Baruch Hu formou. Adão. Essa porção fermentou, esse fermento passou de geração em geração, e quando Mashiach vem, ele tira esse fermento do mundo, né? Simbolizando que o primeiro homem, Adão, é o pão fermentado, e o último homem, o último Adão, Yeshua, Mashiach, ele é o pão sem fermento. Então, tem todo um simbolismo por trás desse cerimonial. E o ponto é, quando vai fazer esse cerimonial, ainda que as pessoas não façam na data correta, que seria na celebração do Pêssar, né, que façam em outros períodos, o grande problema é fazer com o pão errado. Olha o que eu acabei de falar. Veja, o simbolismo começa com Adão, né, que é o pão que fermentou. E o Cristo vem e diz o quê? O Messias, Jesus Cristo. Diz, olha, eu sou... Esse é o meu corpo. Eu sou esse pão. Né? É um simbolismo. Aquele pão sem fermento, que nesse contexto, nessa simbologia, representa a ausência do pecado. Isso diz muito também sobre o nascimento de Jesus, né? Que é o nascimento virginal, que é um nascimento miraculoso. Você sabe que a Virgem concebeu e deu à luz um filho, e esse é Jesus, certo? Então,
Isso indica que ele nasceu sem a fermentação do pecado. O Adão, quando ele foi formado, né, ele meio que era ali uma espécie de porção de massa que, ao passar do tempo, azedou, né, fermentou. E aí a fermentação veio com a desobediência lá da ordem dada por Deus, de que ele não deveria comer do fruto. Você já conhece bem essa história. Então vem o segundo Adão. O apóstolo Paulo fala do primeiro Adão e fala de Cristo como um segundo Adão, que é maior do que o primeiro, porque esse ele não tem pecado, ele não é fermentado. E esse veio para remir. Olha só como essa conexão é maravilhosa. Agora vamos ver aqui essa observação que ele faz sobre como a igreja faz hoje a celebração. Primeiro ele está dizendo, olha, o dia correto era durante a Páscoa. Era ali ou depois da Páscoa, ali no final da Páscoa e tal. Esse seria de correto, ou seja, uma vez por ano. A Páscoa é celebrada anualmente. As pessoas até falam da Páscoa judaica e da Páscoa cristã como se fossem coisas diferentes, como se fossem coisas separadas. Acabou que se tornou diferente, mas não era. Porque eu tiro todo o simbolismo que aquilo me traz. Então, tomar, como na pergunta, Coca-Cola segunda ou quarta faz diferença? Celebrar o Sederadon, né, a ceia do Senhor, com pão fermentado ou com pão sem fermento, faz diferença? Será que faz, Gabriel? Nós vamos ver aqui se faz diferença ou não no próprio texto que Shaul Rachalia está trazendo de instrução. Olha o que está escrito no verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, ou seja, no Seder, né, foi um jantar cerimonial, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Brit Hadashah, que é traduzido como Nova Aliança, né? No meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quando que nós bebemos em memória de Mashiach? No Seder de Pêssar. Porque eu estou celebrando a morte dele. E quando que a morte dele aconteceu? Todo primeiro domingo do mês? Todo primeiro sábado do mês? Responde para mim. A morte dele. Então, faz diferença? Claro que faz diferença. Eu vou celebrar na data que ele celebrou, que é exatamente na data que ele celebrou, no Seder do Pêssar. E aí, o verso 26, olha o que está escrito. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, no Seder, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora, presta atenção no 27. Faz diferença? Vamos ver se faz diferença. Portanto, qualquer que comer este pão, matzah, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Lê para nós, Gabriel. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, matzá, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, o Cordeiro. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Que eu coloquei entre parênteses aqui, morreram. Então, olha só, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Agora a pergunta que o inscrito fez aqui, se eu tomar Coca-Cola na segunda ou no domingo, não mudará o sabor da Coca? Tem certeza? Quer dizer que se eu fizer errado, da forma errada, com o pão errado, pelo motivo errado, Shaul Rachalia está dizendo que é para a própria condenação. Então aquilo que deveria trazer vida, não é? Está trazendo o quê? Condenação, juízo condenatório, porque a pessoa não está discernindo a cerimônia. Chegaram os Talmidim junto de Yeshua, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comer Pêssar? E quando comiam... No dia da ceia, eles estão celebrando o que, Gabriel? Hag Hamatzot. Hag Hamatzot e vão comer o quê? Pêssar. Né? E o 26? E quando comiam, Yeshua tomou o pão, matzá, e feito a brachá, a bênção, o partiu, e o deu aos Talmidim e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então o que é o corpo dele? Matzá. Tem que ser matzá. E tomando o cálice, feito a brachá, disse, bebei dele todos. Né? Então, porque isto é o meu sangue, o sangue do Brit Hadashah, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Se na época do Beit HaMikdash, quando a Kadosh Baruch Hu deu, né, os korbanot, as ofertas, para levar lá no templo, para eu fazer as ofertas, ele deu um monte de instrução de como aquelas ofertas tinham que ser feitas, como que eu tinha que levar, como que tinha que ser a xeritá, né, o abate do cordeiro, onde que o sangue tinha que ser derramado, para que aquilo pudesse ter
algum poder de expiação sobre a vida do ofertante. Tá? Então a pessoa tinha todos os requisitos ali para cumprir. Se a pessoa fizesse errado, de uma forma inadequada, levasse animal defeituoso, não cumprisse como tem que cumprir, não fizesse da forma correta, teria algum efeito sobre a vida do indivíduo, Gabriel? Então, por O que você acha dessa pergunta, né? Quando Deus estabeleceu lá para Moisés toda a forma de fazer, os sacrifícios que deveriam ser, as ofertas, oferendas que deveriam ser feitas, você acha que se tivesse sido feita de qualquer jeito, Deus disse para fazer com o pão asmo, um pão sem fermento, e eles fossem lá e fizessem com o pão fermentado? Você acha que ia ser aceito, que ia ter efeito para aquela época? Ou você pensa que isso daí pertence à época da lei, então hoje pode ser feito de qualquer jeito? Se você pensar que pode ser feito de qualquer jeito, meio que você não está desprezando o zelo que se deve ter pelas coisas divinas, por aquilo que você oferece a Deus. Não foi exatamente por isso que o Caim, né? Eu não sei se ele fez de qualquer jeito, mas a gente pode fazer um vídeo depois sobre isso, porque é uma história bem interessante. Não é por isso que Caim foi rejeitado, a sua oferta foi rejeitada? Ambos ofertaram algo, mas Caim parece que não agradou. Por quê? Hã? Então, o que você acha dessa afirmação do Rabino aqui? Você acha que faz sentido? Por que as pessoas acham que na Brit Hadashah, quando nós estamos na Brit renovação da Hadashah, aliança, elas podem Brit Hadashah é Novo Testamento, Nova Aliança, tá? fazer de qualquer forma? Elas podem fazer sem entendimento, sem compreensão, de qualquer jeito, e elas acham que aquilo vai ter algum efeito sobre a sua vida, não é? Então, assim, é extremamente necessário que as pessoas mergulhem nos conhecimentos da Sagrada Torá, mergulhem nos conhecimentos da fé original, da fé no contexto original, e entenda, eu não estou querendo tirar ninguém de nenhuma denominação religiosa, tanto é que nós Nem tampouco eu. Esse canal não é um canal ligado a uma religião, a uma igreja, a uma sinagoga, alguma coisa do tipo. Não, não é. Ah, e por que você tem esse canal? Eu vou gravar um vídeo só sobre esse assunto depois. nem endereço da nossa sinagoga nós passamos para ninguém. Nós não queremos que ninguém vá para a nossa sinagoga, não é isso. Nós queremos que você chegue ao pleno conhecimento da verdade e restaure a sua vida, restaure a sua família, restaure a sua casa, e aí você restaura os seus conhecidos e acontecerá uma grande restauração. Não é? Eu não quero tirar ninguém de lugar nenhum. Né? Então, qualquer pessoa do sistema religioso, fique tranquilo, eu não tô de olho em nada, nem em ninguém. Né? Nós estamos aqui apenas tendo um compromisso com a verdade, com a veracidade da Sagrada Torá, da Sagrada Escritura. Não é? Vamos para o próximo, já caminhando para o final, acho que é... Bom, é isso, gente. Eu acho que esse vídeo ficou longo demais, né? Mas eu acho que vale a pena o conteúdo dele. É isso, não é um aprofundamento, parte por parte, detalhadamente, uma descrição analítica da cerimônia, como era feito e como é feito hoje. Até porque, como ela é feita hoje, você já sabe, mas não parece que ela represente aquilo que foi estabelecido por Cristo naquela semana da Páscoa. Né? Não encaixa. Daí agora eu consigo compreender por que eu sempre tive dúvidas sobre o significado desse simbolismo, porque a gente faz dessa forma. Sendo que o pão, para começar, não é pão sem fermento. O vinho não é vinho, a gente usa suco de uva. Eu entendo porque que isso é utilizado, não o vinho propriamente dito. Embora eu já tenha registro de igrejas evangélicas que faça com vinho, ou que faziam, não sei se fazem hoje, mas eu conheci uma que fazia com vinho mesmo, no copinho. E tem toda a cerimônia, ela é mensal e não na Páscoa. A Páscoa é celebrada anualmente, como foi estabelecida, e Jesus está falando ali exatamente no período da Páscoa. E naquela Páscoa, o que aconteceu com ele? Teve o destino do Cordeiro Pascal se entregando ao Pai em nosso lugar, né, por nossos pecados. Tá, entenderam, pessoal? Entendeu qual é o propósito aqui? É verificar se nós estamos fazendo direitinho aquilo que foi estabelecido pelo Senhor Jesus. Isso não tem nada a ver com judaizar. Isso tem a ver com fazer o correto, fazer o que é certo. O que você achou desse react, desse vídeo, dessa resposta que o Rabino dá a essa provocação de um inscrito lá,
beber Coca-Cola na quarta ou na sexta ou no sábado ou no domingo não muda o sabor da Coca. Realmente da Coca não muda, até porque você não está bebendo Coca como um cerimonial, que representa o corpo e o sangue, a morte, né, do Cristo, do Messias. Pessoal, comenta aqui embaixo, né? Eu sou o Fábio, é um prazer estar fazendo esses vídeos aqui. Embora eu saiba dos riscos que a gente corre por fazer isso. Risco? Que risco? As interpretações daquilo que a gente está fazendo pode ir para um lado que não seja o nosso propósito, né? Mas eu vou prosseguir aqui. Espero que esse canal seja uma bênção para você. Espero que essas descobertas sejam uma bênção para você. A gente vai ter vídeo nesse tipo, nessa pegada, mas como eu disse, eu estou produzindo um vídeo que ele é uma aula de história, tá? Ele é uma aula de história de como surgiu o farisaísmo, de como os fariseus apareceram, de onde eles surgiram. Não só ele, não só esse grupo, não só essa escola ou seita, como pode ser chamado, surgiram e porque eles eram tão importantes naquele período em que eles interagiram ali com o Messias, tá bom? Lembra-se que tem aparece lá na Bíblia os fariseus, os saduceus. Não me lembro, mas eu acho que tem uma menção aos zelotes, mas também naquele período tinha um outro grupo chamado de os essênios. E todos esses grupos têm uma história e têm uma crença. Eles tinham um estilo de vida que era mais ou menos baseado na crença, porque eles tinham uma visão de mundo diferente. Então, se você quer esse vídeo, comenta aqui embaixo, comenta o que você achou, compartilha, dá like e se inscreve aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!